Oi, gravando aí, tudo bem? Então, na semana passada foi um bate-papo legal, né? E a gente conversou muito sobre a multiplicação dos pães, né? Como a gente entende, como que a gente pode entender. E chegamos a algumas conclusões, mas ficou, no final agora, pendências para a gente ver, né? Para concluir essa parte. Chegamos à conclusão que os fenômenos, apesar de serem considerados, vamos dizer assim, morais, são também materiais, porque tudo que nós fazemos, nós proporcionamos ao ambiente uma transformação, né? Então, quando eu falo assim, tudo é espiritual, a gente tem que ver que você modifica o lugar, você modifica o meio, você propaga isso no meio. Então, não é simplesmente um fenômeno moral sem considerar a transformação do lugar. Então, você transforma o lugar. É como eu chegar em casa, na minha casa, e colocar meus pensamentos naquele lugar moralmente, mas eu transformo o lugar fisicamente. Então, tem as duas proposições que a gente deve enxergar quando Jesus fez a transformação daquele lugar. Então, ele falou moralmente, ele falou espiritualmente, mas há de considerar que ele transformou fisicamente o lugar. É igual falarmos do mundo espiritual. O mundo espiritual é um espiritual como? É um espiritual sem matéria? Não, é material envolvido. Quando eu estou aqui também, eu vivo em dois planos, materiais e espirituais, plano espiritual e material. Porém, o espiritual também é material. Então, a gente tem que ver que Jesus transformou lá nas modificações através do seu magnetismo as condições dos seres humanos, né? Daqueles que estavam ali também. Ele estava promovendo um bem-estar por causa das suas palavras, por causa das suas forças mentais, né? Vamos dizer assim, o conteúdo que ele colocava e fazer com que as pessoas pudessem modificar também, fazer sua parte. Cada um ali tinha um certo quilate, né? Ou seja, um certo poder dentro de si para sustentar aquela hora ali da falta do pão, né? A falta da alimentação. E vai lá saber se realmente estava faltando alimentação, né? Então ele estava falando que tinha pouco, talvez era um lugar que tinha pouca comida. A gente não sabe, porque os textos bíblicos eles foram assim muito modificados. Então, a tradução, a compilação disso tudo foi muito complexa, né? Não tem um livro, o Evangelho prontinho, acabado. Você vê que a imprensa foi impressa, né? Foi em 1700 e pouco, né? Gutenberg, aí, só depois disso aí que foi organizada a Bíblia, foi organizado os escritos. E como diz, né, tudo era muito solto, tudo era muito sem ordem, né? Então foi organizado de tal forma a publicação. Então tem muita história aí no meio do caminho para a gente estar entendendo, e até porque isso modifica tanto os textos e a gente não pode ter uma fé cega. A nossa fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser pesquisada, ela tem que ser investigada. Por isso que a gente está numa doutrina espírita. Então, todos os textos que nós vemos aqui têm seus esconderijos, vamos dizer assim,
para entender. Então, essas duas passagens que vêm a seguir, depois que nós lemos, que a gente discutiu sobre a multiplicação de pães, o Eu acho que o Daniel não percebeu que travou. fermento dos fariseus e pão dos filhos. Travou um pouquinho? Achei que você tinha desencarnado, cara. Travou muito. Sim. Travou tudo. Ficou muito fora. Eu comecei a falar dos dois textos aqui, né? O fermento fariseus e o pão do céu. Vocês ouviram? Não, eu só comecei a falar, eu não falei, né? Só comecei. Oi. Deixa eu fazer um comentário a respeito dessas possíveis, e que com certeza ocorreram, adulterações dos textos bíblicos. Pode falar. Eu entendo que com certeza aconteceram, mas, por outro lado, também, eu vejo que tem alguém no comando. E esse alguém que está no comando, ele com certeza não iria permitir algumas alterações que pudesse prejudicar a sua mensagem. Porque ele, em momento algum, que é o Cristo que está no comando, ele perdeu, em momento algum, vai perder o comando da situação. Ou seja, nós não podemos duvidar de que a vontade de Deus sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer. Então, eu entendo que se eu quiser me avorar que eu seja um papa, por exemplo, que queira fazer uma adulteração num texto bíblico e que esse texto vá prejudicar a mensagem, legal, eu acho que nós somos muito pequenos para conseguir uma realização dessa. Então, eu entendo que realmente aconteceram, mas perder o controle, com certeza, Jesus não ia permitir. É o que eu penso. Veja bem, se nós não tivéssemos nenhum escrito, seria possível nós nos autodescobrirmos? Se a gente teria referência, hoje a gente conseguiria absorver a verdade pela natureza, por investigação. A gente realmente está sob uma ordem de palavras, porque palavras, a gente já até comentou muito isso aqui, são códigos. Código de quê? De uma mera tradução do que é o natural. Então, você vê que no Antigo Testamento, o que acontecia? O pessoal da época, eles eram camponeses, era da área da agricultura. Então, o que eles enxergavam era exatamente o meio deles, o lugar. Então, eles tinham o céu, eles tinham a terra, eles tinham o mar, tinha a água. Então, o que eles faziam? Absorviam desses elementos as imaginações, as inspirações. As inspirações, todos nós as temos da espiritualidade que nunca esquece. Nós não temos uma falta de apoio espiritual em todos os tempos. Sempre tivemos e sempre teremos, que é o que você fala, que é a ordem de Jesus, que não deixa cair o bastão, tá? Não vai cair. Agora, é por conta do homem as interpretações.
Jesus não vem aqui pegar um texto e colocar ele no lugar certo, ou Moisés vem aqui colocar um texto no lugar certo. Isso aqui está fora de ordem. Não, vamos fazer uma mágica para que isso se coordene. Não, isso é pelos homens. Os homens podem se complicar, eles podem se facilitar, eles podem, com o seu próprio mérito, por isso que a evolução é interessante, é por nossa conta, senão Deus teria nos criado já perfeitos. Para que você tem que passar por tudo isso, sendo que a verdade você já pode vivê-la perenemente? Mas não é assim, você não foi criado para estar já pronto, porque Deus, para mim, Deus cria tudo perfeito. É perfectível, sim, para cada um de nós na sua trajetória, porque você vai se aperfeiçoar perante as suas descobertas. Agora, Deus tem tudo ao teu lado perfeito. Não existe nada que esteja fora de ordem. Mas Deus criaria alguma coisa que você tem uma conquista. Então, ele te dá essa possibilidade de movimento, né? E com o seu próprio esforço. Então, não tem tudo acabado, assim, pronto, no lugar certo. Está tudo certo. Mas você tem que montar, porque são um grupo de espíritos que estão evoluindo conjuntamente, em grupos e individualmente, e que devem se entender, porque a lei do amor está no entendimento um com o outro, amar um ao próximo como a si mesmo. Então, é uma oficina. Então, ele nos coloca num processo de melhoria e de busca. Então, você está certo, não sai do leme, mas existem nortes criados por incompetências nossas. Então, isso vai acontecer. Com certeza, você vai ter várias possibilidades mapeadas pelas nossas ainda fragilidades. Por não conhecermos, não dominarmos, você está nesse grupo. Tá? Como é que eu saio desse grupo? Mudando você mesmo. Adquirindo condições em você mesmo para que você saiba interpretar. Porque se você não tivesse nenhum texto hoje, nenhuma revelação espírita, era possível, mesmo assim, você ainda decifrar, né, a obra divina, porque a obra divina ela tem, num átomo, a expressão do universo inteiro. Então, você, como observador, você pode, por si mesmo, conquistar isso. Agora, nós estamos em grupo, um vem facilitar, outro vem possibilitar. A Bíblia é um exemplo disso, são textos de cooperação para nós evoluirmos. Mas a evolução ela é individual e própria de cada um. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo plenamente, mas o que eu digo é lógico que os desvios vão ocorrer, mas quem está no leme vai administrar esses desvios. Ou seja, se eu, de repente, quiser fazer alguma mudança que vai comprometer o todo, quem está no leme não vai deixar. A mesma coisa. Você é responsável por uma instituição. Ou seja, desvios acontecem, mas quem está no comando tem o dever de preservar o objetivo final. Então, é nesse sentido. Sim. Eu acho que, se nós quisermos fazer alguma coisa que extrapola a nossa competência, ou seja, eu não vou conseguir, eu tenho essa convicção, que vai prejudicar o todo. Ou seja, se olhando, imaginando Jesus como um grande administrador, aí, de repente, o Amaro quer fazer alguma coisa lá que vai prejudicar o projeto como um todo. Falando. E como é que ficam as outras religiões fundamentalistas, então? Está tudo sob controle. Mas Jesus não está no comando? Por que os caras ditam o que querem, fazem o que querem, e pessoas morrem, pessoas se matam em nome de Deus, pessoas suicidam
coletivamente em nome de Deus. Cadê Jesus nesse comando? Eu tô achando muito fundamentalista essa visão. E, Peri, nós mesmos já matamos muito, nós já matamos católicos, nós já matamos protestantes, nós católicos. Pois é, Mara, Nós somos espíritas agora, mas Aham. com certeza nós já matamos muita gente também. Então, as pessoas... Eu acho que o Daniel entendeu a minha colocação. Vamos ver o que ele vai comentar. Daniel? Volta, Daniel. Eu acho que o Daniel tem que mudar de lugar. sim. Não. Daniel, muda de lugar, Daniel. Daniel está sendo abduzido toda hora. Nossa, eu queria tanto ouvi-lo nessa discussão, porque eu entendi a parte do Amaro, mas eu entendi a parte do Peri também. Então, Deixa eu... Só dar uma conclusão. Tá dando aí? Tá. Tá. Ouvi? Oi. Eu vou mudar de lugar, então. Ei. Eu vim perto do aparelho aqui. Vamos ver se melhora aqui. Tá melhor? Tá ótimo. Então, o que o Amaro está colocando faz o seu sentido, porque Deus jamais vai deixar sair do leme pelo norte proposto pela divindade. Isso não vai acontecer. Mas acontece no nosso trecho as vacilações, sim. O que o Perim está colocando é a nossa vacilação. Então, por exemplo, durante todo o processo de descoberta, como nós somos frágeis, porque é por nossa conta. A descoberta da verdade, ela tem que ser por mérito próprio, por livre-arbítrio. Então, como nós estamos agrupados, nós podemos, nesses agrupamentos de sociedades, distorcer, sim. O movimento espírita, por exemplo, é um exemplo disso. Ele é totalmente distorcido. Não é o espiritismo. Existe o movimento espírita e existe o espiritismo, né? Ou seja, aquilo que é revelado e aquilo que o homem faz da revelação. Então, o que o homem faz da revelação comete muitos erros. Existem distorções, interpretações diferentes, escreve-se diferente. Então, coloca-se no meio do caminho as pedras. E depois a gente fala que o caminho que é o culpado. É mais ou menos isso. A gente coloca no meio do caminho as pedras, depois a gente culpa o caminho. Então, o caminho ele é traçado por Deus pelo amor, a lei do amor. Agora, nesse trajeto, você vai periclitar, ou seja, você vai ter suas destonações. E aí que está o grande problema. Você atrasa o processo evolutivo. Falar assim, nós estamos 2000 anos atrasados. Por quê? Porque você retardou. É o que o Perim está falando. Você retarda o processo, dificulta as coisas, né? Então, não fica algo assim, algo definido, né? Então, nós indefinimos as coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa definição, Amado. Mas você está certo. Não vai fugir ao leme da evolução de cada um. Todos chegarão e não vai se perder o norte que Jesus programou. Mas só que pode demorar. Você pode retardar, você pode
deixar isso para depois, você pode ir para outro planeta expurgado, né? Você pode não continuar com esse grupo. Então, a verdade não te segurou. Então, você escapou da trajetória. Isso pode acontecer em grupos ou pessoalmente. Não é isso, Perim? É isso mesmo. O meu raciocínio é esse. Então, vamos lá. Aí o fermento dos fariseus e o pão do céu, né? Vamos ler lá o fermento dos fariseus, só para comprovar o que Jesus está falando aqui, né? Que é um caso que aconteceu, né? Quem lê para nós? Eu vou. Ei, pode dobrar aqui. O levedo dos fariseus. Ora, os seus discípulos, tendo passado para além da água, esqueceram-se de levar consigo os pães. Jesus lhes disse: tende cuidado em vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Pelo que Jesus, conhecendo-lhes, disse: homens de pouca fé, por que conversais entre vós que não trouxestes pães? Não compreendeis ainda e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens? E quantos deles levastes nos cestos? Como não compreendeis que não era de pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus? Então eles compreenderam que não lhes dissera para se guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16. Aqui é um exemplo da língua, né? Ó, o que ele estava prevendo? Jesus falou, né, que deveriam tomar cuidado com aquilo que era o alimento dos fariseus, aquilo que eles queriam instigar os saduceus, né, falar para influenciar. Não estava falando do pão do alimento, estava falando do cuidado que deveriam tomar com as palavras dos outros. É igual isso aqui, Amaro, ó. No tempo de hoje, você tem que tomar cuidado com o que está sendo falado, com o que está sendo escrito, porque pode ter ali intenções. Então, isso é livre. É por isso que nós temos que nos observar bem na sociedade, onde você está, com quem você anda, com quem você convive, porque é preferível você andar mais com os bons, com aqueles que podem falar do amor, do que é mais assertivo, né? Você permanecer entre aqueles que podem te ajudar. É preferível ser amigo de alguém que pode te instruir do que aquele que pode não te instruir. Então, ele falava do cuidado que você deveria ter com os fariseus e os saduceus, porque essa aqui é uma confirmação que Jesus estava falando mais da palavra, do ensinamento, e não do pão material. É uma confirmação que se tem, né? Já vai para a posterior, eu acho que vai somando a leitura seguinte. Quem? Perim? Perguntou alguma coisa? Eu falei para fazer a leitura seguinte. Eu não ativei meu microfone. Eu estava lendo só para mim aqui. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que não houvera ali outro barco e que Jesus nele não entrara com os seus discípulos.
mas que só os discípulos foram. E como depois chegaram outros barcos do Tiberíades, junto ao lugar onde o Senhor, depois de dar graças, os nutrira com 5 pães. E que conheceram, enfim, que Jesus não estava lá, não mais do que os seus discípulos, eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum buscar a Jesus. E, tendo-o encontrado além do mar, lhe disseram: Senhor, quando viestes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos dei o pão para comer, e ficastes saciados. Trabalhai para ter, não o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Eles lhe disseram: que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Eles lhe disseram: que milagre, pois, nos fazeis, a fim de que, vendo, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário? Os nossos pais comeram maná do deserto. Segundo o que está escrito, ele lhe deu para comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. E eles lhe disseram, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse, vós me vistes e não crestes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Mas eis o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o coma não morra. Então, aqui vem a confirmação que Jesus não estava falando do pão material, estava falando do pão da vida, né? Ele era o pão, o alimento das almas. É para isso que Jesus veio. Aí tem todas essas histórias, acontecimentos, justamente para justificar e para enaltecer que Jesus é um relativo desse amor, né? Que é da palavra eterna, que é da sabedoria eterna. Então, é um exemplo aqui que vem logo a seguir, é a explicação. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Se eu tivesse que dar um exemplo material, né, teria que ter o exemplo fenômeno. Acontece que as pessoas da época queriam manifestação, prodígios. Todo mundo procurava prodígios. Tinha que ser passe de mar, como até hoje. Todo mundo quer ver o que acontecer, não quer nada inteligente, fator inteligente. A maior parte quer ver o fenômeno. Isso não acontece na mediunidade hoje, quando você quer ouvir os espíritos falarem, você quer ouvir as coisas acontecerem, sair do céu, as vozes ditarem gargantas ectoplasmáticas. É o que a maioria quer, é a parte fenomênica, ou seja, o extraordinário.
E isso não é o caminho. O caminho é encontrar a resposta pelo sentido da inteligência, e não no sentido material. Eu acho que é a grande sacada. É você procurar eliminar as manifestações fenomênicas que estão à volta de você. Tudo é importante, porque a própria natureza ela já é uma manifestação fenomênica, né, da matéria, a constituição das leis divinas, em formato material, natureza. Agora, você tem que extrair daí a essência, que é a verdade. Então, você tem que aprender a fazer sem se escravizar em fenômenos que te dirigem. Então, é o esforço próprio que você tem. Cada um tem o esforço individual, aquilo que se chama fé raciocinada. Então, é o pensamento de investigação. Aliás, é isso que nós estamos fazendo desde quando fomos colocados na trajetória para a nossa perfeição, né? Desde quando fomos colocados, a nossa inteligência ela está se desenvolvendo, foi colocado o livre-arbítrio, né, para que você tenha esforço próprio, decida por si mesmo, aprenda a descobrir por si mesmo. Não porque tem um rótulo, um caminho definido e você tem que só pisar naquele caminho. Não, você pode escolher com sua habilidade, por sua investigação, a descoberta das coisas do Pai. Então, o que queremos ver aqui é que o milagre ou aquilo que acontece de extraordinário deixa de ter sua importância. Então, aquilo que Jesus estava aqui agora fazendo não era procurar dar sensacionalismo, multiplicando pães, dando comida para todo mundo. Isso aí foi até colocado aqui na época de Moisés, os pais, os avós, né, se alimentaram do maná, né? O maná é um alimento do lugar que dava sustentação. Então, ele sempre recorria a essa questão do alimento material, da sustentabilidade, porque era um homem de campo. Então, eles iam plantar à distância, então, eles tinham que voltar, tinha alimentação, ficava um certo tempo para voltar. Então, era próprio disso do homem do campo, né? Então, isso estava na vida deles. Agora, isso continuou na história até Jesus, com os exemplos que foram dados no Velho Testamento na época para Jesus. Mas a importância aqui não era esse alimento referido materialmente falando, e sim o alimento espiritual, que é a sustentabilidade do ser, né, no universo infinito. Alguma questão aqui, gente? Eu continuo só falando aqui. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que eu falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Esse confronto nenhuma razão de ser teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora de si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, parecia não mais lembrar-se dele. Quer dizer, se fosse uma coisa extraordinária, você também teria dado notícia até hoje. A gente até teria um pão aí, um pão que sobrou, petrificado aí, né? Como marca do fato. Então, ou pães, né? Muitos pães, porque ninguém ia comer todos esses pães. Ia ficar muitos pães lá, às vezes, jogados no chão, já que caiu o pão para tudo quanto é lado.
Então, devia sobrar muito pão na época. É também o que não menos claramente ressalta do que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, ele está falando aqui, né? Não é o pão material, e sim o pão da vida, o pão que o mestre, o Filho do Homem, ele faz questão sempre de falar que o Filho do Homem, porque ele não está colocando ele como extraordinário, ele está colocando ele como um ser encarnado que veio aqui trazer uma mensagem, como o Amaro colocou aí, nunca sai do leme. Então, ele estava aqui colocando algo para reflexão. Então, eu poderia até interpretar errado, como está até hoje, interpretando as palavras erradas do Cristo. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Oiê! Oi, quem Você falou acordou? aí? Oi, quem que acordou? Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Então, quer dizer, confortou aqui, ó, é o conforto que você quer, ó, amado. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que a mim crê nunca terá sede. Bastou isso para a gente saber que tem que seguir o Cristo e não foge do leme. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens, a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: que milagre farás para que, vendo-o, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. É a grande prova aqui que Jesus não veio dar sensacionalismo. Jesus não veio promover mágicas, prodígios. Ele fez como dentro das leis naturais, como você faz hoje dentro do Espiritismo. Você chega alguém que está precisando de você, você aconselha ou você fala com ele pode se transformar ou não, mediante o que você está cedendo de fluidos para ele e ele sendo acessível a esses fluidos, né? Então, se está sincrônico, se ele existe uma fé, um princípio, ele recebe. Se ele não tiver, ele não recebe. Ele vai sofrer mais um pouquinho para chegar onde está, né? Porque nós temos que respeitar o andar de cada um. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminhar, e não será um passe de mágica que vai mudar todo mundo. Isso não muda. O Espiritismo não muda todo mundo. Só vai mudar no Espiritismo quem realmente entrar dentro dos seus conceitos e modificar a si mesmo. O movimento espírita vai arrebentar, vai mudar o mundo inteiro. Não vai, isso não vai acontecer. Não vai. O que vai acontecer é se você se propor, né, a investigação e a mudança de si mesmo. Então, por isso que a palavra
né, de Jesus, que é o pão da vida, vai ser alimento para quem souber se alimentar desse pão. Agora, enquanto isso, quem quiser ficar iludido, que é o pão material, que é o pão que vem em conjunto, né, que é a salvação, vem uma varinha de condão no céu, vem um sensacionalismo do céu aí, uma voz divina falando para todo mundo. Quem quiser acreditar, vai esperar por muitos séculos. Daniel, Oi. isso aí é uma coisa que eu não entendia, hoje eu já estou compreendendo bastante. Eu não entendia como é que deixaram crucificar Jesus, como é que todo mundo não entendia quem que estava na frente deles ali, como é que permitiram. Eu não entendia como é que pessoas... Quando eu descobri o espiritismo, foi algo assim, com uma mudança profunda na minha vida, eu não entendia como é que mais pessoas ao meu redor já não tinham descoberto isso antes, não estavam indo atrás, e que mais? E eu não compreendia um ateu. Pronto. Porque aí a individualidade do espírito é muito grande. Só busca quem precisa. Muitas vezes o ateu não está precisando. Ele está em paz consigo mesmo. Ele está em paz com as pessoas ao seu redor. Quem não está precisando, ele não vai buscar. Então, é uma individualidade que não se questiona. Da mesma forma, naquela época, a divergência das crenças de quem aceitou Jesus, enxergou, reconheceu ele ou não, é por conta dessa diversidade da individualidade. Então, isso que você está falando aí é de acordo com o time de cada um, no momento de cada um, vai buscar ou não o esclarecimento, a luz, a verdade, a Deus. Não tem como a gente enfiar na cabeça da pessoa. A gente de fora não consegue. O máximo que a gente consegue, que é muito, é ser o exemplo. E se esse exemplo der certo, vai fazer diferença. Vai aparecer ao redor da gente o efeito, a bondade que se pode permitir fazer, a benfeitoria. Isso, sim, pode chamar um pouco de atenção, sim. Mas, no mais, é muito individual, né, Daniel? Cada um que sente a necessidade e busca. Você vê o universo inteiro, há um desenvolvimento da consciência individual, ou seja, do indivíduo, da individuação. Essa regra é universal. Ela é universal, não é só para a Terra. Nós estamos enxergando aqui ambiente Terra, né? O progresso do homem na Terra, conversando sobre isso. Mas a gente coloca esse protótipo universal. Ela é para o universo. Então, Deus, na sua infinidade, cria, vamos dizer assim, eu acho pobre essa palavra, mas eu vou falar ela. Ela cria as individualizações, os indivíduos por si mesmos. Então, eles têm que aprender a caminhar por si mesmos. Não é uma verdade que vai deixar pronto, senão ele teria já posto você já perfeitinho. Para que evoluir? Para que evoluir? Você já está pronto. Deus colocaria você já pronto. Então, é o sentido da descoberta mesmo, do autodescobrimento da sua consciência para você estar em Deus por mérito. Então, por isso que nós temos que esperar noticiário ou seja, noticiário universal, como que você deve fazer agora os seus próximos passos, ter um roteiro certo. Não é, você que vai descobrir o seu caminho. Isso. É que eu descobre. Ô, Guilherme, clica no mostrar vídeo aí, cara. A gente não tá vendo o seu rostinho. Pai, eu vou ter aqui errado. Não tá aparecendo agora, não? Aê! Opa, sumiu. Aí. Agora beleza. Aí, Falou. não é.
Então, aqui, dentro dessa parte aqui, foi mais para uma conclusão do que a gente tinha conversado semana passada, senão a gente vai ficar de novo ali na mesma história do passado, mas a gente teve essas duas passagens aqui, mostrando, confirmando que não era do pão material, e sim do pão espiritual que ele falava, esse pão da vida, né? Ou seja, que dá da verdade. Eu sou o caminho e a vida, né? Então, agora a gente parte para frente, se não tiver nenhuma consideração. Tem alguma dúvida nessa parte? Daniel, Oi. esse pão do céu aí, quando eles falam assim que Jesus não havia entrado na barca que os discípulos tomaram, né? Então quer dizer que isso aí ele fez, né, foi o fenômeno da transfiguração. É quando Jesus, quando ele falou, Jesus, isso é um exemplo, né? Um exemplo para enaltecer. Não sei o que você está perguntando, se é isso que eu estou falando, né? Então, quando ele subiu na barca, Jesus, eles viram que Jesus não tinha ido, né? Jesus não tinha voltado. É isso mesmo, né? Olha, Jesus não tinha notou voltado. que lá não chegaram outra barca e que Jesus não havia entrado na barca que os discípulos tomaram. Por isso que está enaltecendo o quê? Não é o fato material, e sim o fato espiritual que aconteceu. Tudo é figurativo, o texto inteiro, né? Porque aqui, ó, tendo encontrado ela aí, tá certo. Quando vieste para cá? Aí Jesus falou assim, não, vocês não me procuram, não é por causa dos milagres, é porque vocês, né, que estão com a palavra de Jesus, eles se sentiram saciados e voltaram lá para continuar, né, absorvendo aquele pão espiritual. Agora, porque a gente tem que pôr o texto todo, né, Porque Jesus andava por toda parte, né? Ele andava por toda parte, ele é bicorpóreo. Ele não precisava de trânsito físico. Ele estava, de certa forma, presente, como está até hoje, presente nas nossas vidas, de tal forma. Então, aquilo que acontecia com Jesus aconteceu também aqui, a gente sabe, fenômenos de Eurípides Passanuco, né? A presença dele em vários lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus estava presente. Então, eles não sabiam. A gente pode pegar o exemplo do sol, né? Sim, pode. Pode pegar o exemplo do sol, que ele está em toda parte. Tem um microfone aí que parece que está tendo problema, não tem? O que é? Chiando, tem um microfone que está chiando. Alguém desligou, deu certo. Então, o que acontecia com Jesus é que ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, então se fundia nos textos aqui anotados pelos discípulos, né? Ora era presencial, ora era espiritualmente falando, então havia uma certa conjunção de um com o outro. Por isso que a gente tem essas nuances de textos que falam ora presencial, ora espiritual. Pode notar que tem esse caráter. Os textos têm isso. Tem hora que está falando espiritualmente aqui o texto. Aí tem hora que está falando materialmente. Então, por isso que a gente tem a tentar. O Cristo estava, já esteve lá, fez a palavra com eles, já tinham conversado, mesmo sem ter pego a barca. Eles já tinham atravessado a barca, com o mar, estavam de lá e Jesus, ninguém viu Jesus atravessando e ele já estava lá, já tinha falado, e depois foi procurar Jesus ainda. O que aconteceu? A gente quer que o senhor faz algum prodígio. Então, eles queriam que Jesus fizesse um extraordinário.
E falar de extraordinário para nós? Para provar. Eles queriam provar que Jesus provasse fisicamente. É o que a gente quer hoje. Não, me prova materialmente, fenomenicamente, né? Eu queria fazer isso, eu queria ver, eu queria palpar. Então, é aquilo que a gente ainda tem, né? Mas isso é ruim? Não, isso está em cada um. Não é crítica a ninguém. Mas é um caminho, não é? É o um caminho. A gente ainda está caminho, saindo do instinto, da sensação, para ir para o sentimento. Mas o sentimento em nós ainda é muito rudimentar, né? Isso, exato. Então, até você sair disso, demora. Mas está por conta de cada um, é o que eu quero dizer aqui. Se você quer sair, filho, você tem que sair. Eu não vou tirar ninguém disso. Então, do jeito que eu penso, ou do jeito que você pensa, né? Acho que cada um sai conforme a sua investigação, a sua observação. Alô, obrigada. Então, nós temos aí alguns minutos, a gente pode começar a tentação de Jesus, né? Que é podemos começar com a leitura. Será que aconteceu mesmo? Jesus ser tentado? Fala que Jesus foi tentado pelo diabo. Será que isso realmente aconteceu? Era possível Jesus receber uma tentação de um espírito mau? Vocês acham que isso seria possível? Eu acho que não. Então, começa por aí a pergunta. Vamos em sã consciência, a gente já vendo o caráter de Jesus. Vocês acham que é possível um ser desse receber em algum momento, na sua perfeição, qualquer influência negativa? Claro que não, né? Olha aqui, ele conhecia tudo e a todos, né? Isso é coisa nossa. O Isso é coisa espírito do nossa. mal aqui que o tentou é um filho de Deus. Ele não ia conhecer a natureza desse filho de Deus? Pois é, como é que poderia... Eu fico imaginando assim, como é que poderia um espírito tentar uma figura divina, né? Tão inferior, tão distante vibratoriamente, atingir uma consciência tão plena? Nunca. Jesus era perfeito. Impossível. Né? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça. Então, como é que nós vamos entender? Para isso acontecer, Daniel, Jesus tinha que estar na mesma vibração desse espírito aí. Sim. Né? E é incomensurável a distância moral desse citado espírito com o Cristo. É invariável a condição do Cristo. Invariável. Verdade. E imutável. Quando você consegue chegar a um certo grau de entendimento, o cara pode falar para você, pode chegar, tentar te influenciar, que ele não consegue. Então, isso falando na nossa condição, que a gente está aqui. É muito difícil você mudar alguém, é muito difícil você fazer o outro a pensar como você. Agora, imagine quem tem original todas as condições espiritualizadas, todos os conhecimentos universais, domínio sobre isso, ser influenciado por um mero pensamento inicial de um ser em evolução. Nunca. Mas, Só Daniela... se você... Pode falar. Pode falar, desculpa. Só se você admitir que não tenha isso a gente já falou, que não tem um adversário de Deus, tem um diabo, tem
um ser que compete com Deus, um outro Deus ruim, Não existe. né? Isso não tem a possibilidade. Então, se você admitisse, poderia ter um mais forte influenciando o outro forte, né? Um forte negativo influenciando o forte negativo. Um absurdo, né? Se a coisa é perfeita, se é para o bem, admitir que seja algo tão mal criado. Pode falar, Francisco. Não, é porque você falando aí, eu fiquei pensando que eu já escutei muito, inclusive em pregações, né, de religiosos, não, falando sobre essa questão da tentação do Cristo, né? Então, muitos até fazem uma justificativa. Se até Cristo foi tentado, imagino nós. Então, assim, é muito louco, porque é uma interpretação mesmo até para justificar a fragilidade nossa, né? E eu vejo isso em pregadores religiosos falando assim, né? Tanto que, não só nessa passagem do Cristo, como outras passagens também que hoje, e quando a gente está estudando, a gente começa a ter uma reflexão, que é uma reflexão mais lógica diante, né, da grandeza, né, espiritual do Cristo, a gente vê interpretações que fazem com que o Cristo chegue para nós, né, na nossa imperfeição, né, exatamente para justificar as nossas limitações. A gente escuta ainda muito isso, né? E me veio exatamente na reflexão do Amaro. Francisca, né? tocou no ponto mesmo, né? Por que que os pregadores falam isso? Porque nós todos, a gente lê esse texto aqui, Gênesis, que é completamente diferente, que é profundo. A gente ainda fica pegado à letra. E os outros, que nem ainda têm esse conhecimento aqui. Não é? Nós temos essa dificuldade. Né? E essa interpretação é que agora a gente pode entender que está dentro da reflexão do Daniel, né? O que faz a gente, o nosso atraso, né? É a gente exatamente não enfrentar essa verdade, que, na verdade, que é a gente que tem que se modificar, é nós que temos que fazer o nosso trabalho interior, né? E aí a gente fica se acomodando, pegando os textos evangélicos e fazendo uma interpretação que chega até nós, que justifica as nossas dificuldades e as nossas imperfeições. Como eu sou de uma família totalmente católica, né? Acho que lá em casa, se eu não me engano, é só eu mesmo. Eu acho que eu tenho alguns sobrinhos, né, que estão estudando a doutrina espírita e que tem outros que estão em outras vibes de religiões. Mas, assim, então eu assisto missa, né? Por exemplo, eu perdi meu cunhado agora, 8 dias atrás, ele faleceu, né? E aí eu assisto missa de 7º dia com a minha família, eu estou sempre junto com elas, né? A gente, depois que minha mãe faleceu, eu já comentei aqui, mamãe era muito católica, apesar de que era uma médium fantástica, né? Ela fazia curas, né? E nem ela sabia disso. Mas, assim, teve a missa de 7º dia e nós fazemos uma reunião diariamente às 6 horas da tarde, porque a mamãe rezou o texto dela desde quando ela se entendeu por gente. Para você ter uma ideia, ela faleceu com 99 anos, né? Então, em homenagem à nossa mamãe, todo dia, às 6 horas da tarde, nós rezamos o texto. Para mim, no princípio, foi um desespero, porque o texto é um negócio muito repetitivo. Mas hoje eu já entro numa sintonia de prece que, para mim, é muito prazeroso. Às vezes eu sinto a presença da mamãe, né? Assim, a vibração dela, então isso é muito legal. Então, eu estou muito vendo as pessoas interpretando o evangelho, sabe? E para mim, gente, vocês não sabem o tanto que isso é difícil, porque eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar calado. E aí, meu único conforto é pensar e fazer as interpretações que cada um está no seu momento, né? Cada um está no seu momento. Ontem eu vi um padre falando sobre aquela passagem do Gamaliel, né? Que fala sobre a questão do como é que você, falando lá para o discípulo, lá para, sei lá, não lembro muito bem da passagem, sobre a questão de voltar ao ventre da mãe. Né? Como é que eu posso, se eu já sou adulto, como é que eu volto? Né? Essa passagem, o padre falando, a interpretação dele foi muito louca, sabe? Porque eu fiquei ouvindo assim, falei, gente, como é que eles mudam, né? Como é que eles saem? Exatamente para poder não entrar na questão da reencarnação, né? E aí o cara assim passou praticamente uns 20 minutos falando, interpretando essa questão assim da forma dele, que sai completamente de uma interpretação lógica, sabe?
Então, assim, Passagem de Nicodemos. é Nicodemos, né, Gamaliel? Gamaliel era o mestre do Paulo, né? Eu faço confusão. Do Paulo. Era o mestre do Paulo. É Nicodemos, é isso mesmo, desculpa. Então, assim, é muito interessante que quando a gente está estudando aqui, agora, pelo menos esse texto da Gênesis, para que a gente também se fortaleça, né? Até mesmo para poder saber conviver com outras interpretações e ter mesmo o equilíbrio até, né? De compreender o momento de cada um e o segmento mesmo, fazer o quê? Né? Cada um está no seu tempo. Não adiantava eu tentar falar diferente para minha família naquele momento. O meu entendimento, porque não ia adiantar. Ia criar atrito. Por isso que eu vou até dar uma valorização no que no início foi colocado aí pelo Amaro, não sai do leme. Então, por exemplo, nós temos uma doutrina espírita codificada, ela está aqui, nós estamos aqui bebendo essa fonte, né? Foi uma providência divina que fez com que esses textos chegassem até nós como forma de ordenação daquilo que estava desorganizado, ou seja, desordenado. Então, vem aqui um modelo para nós seguirmos, mas lembrando que a gente vê que Kardec coloca a doutrina espírita como progressiva, ou seja, nada pronto e acabado. A doutrina espírita ela tem acréscimos, ela tem um procedimento seguinte. Então, nós não temos o pronto e acabado. Então, significa que você também tem que construí-la, você tem que florescer essa árvore, né, para se servir dela. Porque se você não se servir dela, você vai interpretar essa sombra totalmente diferente, essa que você tem. Aí você vai produzir textos errôneos, aí entra no que o Perim colocou. Aí você distorce a realidade. Então, você faz isso com muita propriedade. E assim, a trajetória individual que você está colocando, todo mundo tem, é um esforço próprio, de você tirar da letra o espírito que tem que existir dentro de você, ou seja, o conhecimento, ou seja, o pão da vida. Isso você tem que aprender a fazer por si mesmo. Do contrário, nós vamos sempre exigir de Deus uma manifestação, um fenômeno, alguém que possa tirar você da fria. Aí a gente acredita que um presidente da República vai fazer isso, a gente começa a acreditar em política, a gente começa a acreditar em coisas que são de agrupamento, e não é. Você pode até estar num ambiente distorcido e fazendo a sua parte e saindo das tempestades que são promovidas por uma organização social. Então, depende muito mais de você, a sua desencarnação, a sua passagem para o plano espiritual, a sua sequência, depende muito mais de você do que os espíritos te acudirem na hora da morte. Então, se você estiver preparado, você vai bem. Se você não tiver, não adianta ter um punhado de espíritos hábeis em te ajudar se você não faz por onde. Então, você não tem sintonia, você não vai ser resgatado. Então, só será resgatado quem se resgata. Isso tem que ficar claro para nós, como espíritas que queremos melhorar, né? Eu quero ter será que eu vou ser depois da morte? Ué, você vai ser o que você é. Você vai ser o quem? Não, eu não vou passar por um umbral. Eu não vou passar. Ué, porque umbral é uma passagem. É uma passagem de estado moral seu de hoje. Então, se você quer estar bem, não ter essas aflições, saia das aflições agora. É isso que nós temos que lutar para vencer a nós mesmos. É o leão que tem dentro de nós. Só mais uma coisinha. Você voltou à fala do Amaro. Quando o Amaro começou a falar, antes dele começar a falar, eu tinha pensado o que ele estava falando. Só que quando ele falou, e o que eu pensei foi o seguinte, depois com o Perim falando, e eu fui interpretando de uma forma assim, diferente. Que eu imagino que realmente aquilo que você falou, claro que a gente sabe que as traduções são mudadas,
que vários segmentos cristãos, né, fazem as suas adequações nos textos de acordo com, né, os seus interesses para conduzir os seus fiéis, né, o seu rebanho. Mas tem uma coisa que o Amaro falou que eu entendi muito bem. Mesmo com essas mudanças, eu acho que a divina espiritualidade não permite que a essência mude. Porque mesmo isso eu entendi quando o Amaro começou a falar. Porque mesmo com a mudança, né, da tradução, com direcionamento da palavra em si, e que até mesmo o religioso faz a interpretação e conduz os seus fiéis, mas fica sempre uma pontinha ali para a reflexão da gente, para poder você ir buscar essa verdade. Tanto que é isso que, de repente, veio, né, a doutrina espírita e outras religiões que estão tentando buscar sair dessa questão material e buscar realmente o pão da vida, né? O pão, né? O Cristo, o verdadeiro Cristo, a verdade. Nisso, quando a Mari começou a falar, eu estava entendendo isso, porque realmente eu acredito que pode até mudar, mas a espiritualidade, né? Cristo, né? Os nossos condutores maiores do plano espiritual, faz com que, mesmo com as nossas tendências materialistas ou egoístas, né? Mas sempre deixa alguma coisa ali para algum refletir e buscar a verdade. Isso eu acho que isso foi o meu entendimento nessa nossa conversa aqui. O objetivo final, ele não muda, ele não muda o objetivo final. O caminho é que se distorce. Oi? Já que nós já estouramos o tempo, mas deixa eu só falar uma coisinha a respeito do que a Francisca está dizendo, que cada coisa, cada desvio que porventura tenha ocorrido e que com certeza ainda vão ocorrer, são necessários para atender necessidade de alguém. Ou seja, tudo que nós ainda precisarmos vai nos acontecer. Porque enquanto eu não aprender a dominar, quando eu não chegar a ser realmente um espírito superior, eu vou necessitar de alguns desvios, às vezes, para correção. E isso sempre vai acontecer. É por causa da nossa imperfeição, né? Porque nós somos co-criadores. Então, se a gente cria algum desvio, cria uma... A gente deturpa uma lei natural. Como nós somos co-criadores, nós podemos fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar, fazer a correção que eu deturpei, aquele prejuízo que eu causei, eu sou o responsável. Então, como co-criador, eu tenho que consertar. E é o que acontece com os nossos desvios. Por isso que o tempo de cada um, né, e coletivo, a gente vive num tempo coletivo com agrupamento, e nós temos o tempo individual de cada um. Então, você vai ajudando o grupo e o grupo vai te ajudando. Mas tem hora que o grupo te atrapalha, tem hora que você atrapalha o grupo. Então, até chegar no fundamento principal, que é a perfeição do espírito, ou seja, a verdade, encontrar a verdade. Por isso que o Cristo veio aí como um norte no caminho, como caminho, verdade e vida, né, para nós, e é o pão da vida. Se você seguir fundamentando a lei do amor do Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, você tem a receita do universo. Se você souber fazer isso, né, então isso não muda. É lei universal. Então tá, gente. Olha, muito obrigado. Semana que vem a gente continua nesse texto aqui e avançamos mais também à frente, que a gente já começou a discutir. Vai ser facinho de fechar essa questão aqui, né? Fechamos logo e a gente já parte para frente. Tá bom? Muito obrigado, Daniel. Amaro, Francisco. Oi? É Renata. Oi, Renata. Saindo um pouco desse assunto que nós discutimos, semana passada eu te mandei um áudio falando do acontecido com a minha amiga. Você entendeu? Eu não deu tempo ainda, você acredita? não deu tempo. Eu toda hora falo, não, vou olhar esse negócio da Renata e nada, né? Você me desculpa, não é só porque não é só para saber se você tinha entendido sobre a questão do aplicativo. Não, eu vou dar uma olhada lá. Eu só vou te explicar o que eu considerei como um erro do aplicativo.
Igual quando você vai tirar uma foto e ela, sabe quando ela duplica? Às vezes você vai tirar uma foto, acontece, às vezes, dela duplicar. Eu entendi dessa forma. Mas como eu percebi que eu conheço o filho dela e eu percebi que ele tem uma certa obsessão e ele sofre muito com isso, e eu orientei ela a fazer o evangelho no lar constantemente. Eu falei, independente do que seja, eu acho que o evangelho é sempre bom. Sim, sempre. Mas eu vou dar uma olhada lá, Tá, porque aí eu fiz, senão tá eu bom. não sei exatamente, né? Aí eu te Então falo. tá. Pode ser? Tá bom, pode. Então tá, ótimo. obrigada. Gente, Obrigado bom final de você. semana para todos. Boa Obrigado. semana, que Deus abençoe cada um. Até mais, Chiquinha, Lúcia.